versículo 12. Abra sua Bíblia, nós vamos ler apenas este versículo. Amém, irmãos? Atos 4, 12. Amém? Já está projetado lá no Data Show, os irmãos podem acompanhar. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Oremos. Pai eterno, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor Deus que está nos céus, assentado em alto e sublime trono, fale aos nossos corações, Senhor Deus, nesta noite. Usa o teu servo, que no abrir e no fechar da boca do teu servo, ó Pai, possa sair palavras iluminadas pelo teu Santo Espírito, inspirada pelo teu Santo Espírito. Usa o teu servo como porta-voz do teu Evangelho, e que esta tua palavra nesta noite, ela possa transformar vidas, que a tua palavra nesta noite, ela possa, Senhor Deus, entrar dentro de muitos corações e ficar plantada em muitos corações aqui nesta noite. E se alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus em seu coração, que esta noite seja uma noite de salvação. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o texto que acabamos de ler, Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O tema da mensagem desta noite eu quero, por alguns momentos, conversar com os irmãos neste tema: Cristo, a única esperança. Cristo, a única esperança. Irmão, nós estamos vivendo num mundo, muitas pessoas já perderam a esperança, estão perdendo a esperança, porque o mundo em que nós estamos vivendo, há muitos rumores de guerra no mundo. Essa pandemia, irmãos, coronavírus, ela não veio só para a China, mas está em todos os países do mundo. E nós estamos vendo, irmãos, tantas coisas acontecendo, a fome. Eu estava agora há poucos dias ouvindo de uma pessoa que a fome, ela está aumentando no mundo, está aumentando. Os países africanos, muito jovens, a gente vê às vezes na televisão aqueles jovens, pele e osso, não tem comida para aqueles jovens comer, aqueles adolescentes, crianças da África. E não só na África, irmãos, o Brasil também tem famílias aqui no Brasil passando necessidade. E o mundo, irmãos, está acontecendo no mundo tantas coisas no mundo. E às vezes algumas pessoas podem perguntar: pastor, já está próximo a volta do Senhor? Irmãos, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem quando Jesus ele há de voltar, nós não sabemos. Nenhum de nós, nem os anjos sabem, nem o próprio Senhor Jesus sabe o dia. Somente Deus Pai. Mas uma coisa eu posso dizer aos irmãos com muita certeza, que a volta do Senhor Jesus, ela está se aproximando. A volta do Senhor Jesus. O dia nenhum de nós sabemos, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum cristão. A Bíblia diz que nem os anjos sabem o dia da volta do Senhor, nem o próprio Senhor Jesus. Só Deus Pai. E este dia, irmãos, ele está se aproximando. Irmãos, e as coisas estão acontecendo tão rápido no mundo. Há uns 2 anos atrás, irmãos, eu ficava preocupado com os irmãos idosos da igreja. Eu ia na casa de alguns irmãos e falava assim: irmãos, compra repelente. Com os filhos dos irmãos, com os netos, compra repelente. E passa repelente no corpo do seu avô, da sua mãe,
né, nas pernas. A minha mãe, toda hora a gente passava repelente com medo do mosquito da dengue. E aquele mesmo mosquito, o mosquito da dengue, ele transmitiu a doença, a dengue, zika vírus, chikungunya e maiaro. Um mosquito. E muitas pessoas morreram com a dengue. Ali próximo da minha casa morreu 2 vizinhos com essas doenças do mosquito da dengue. Aí passou, irmãos, uns 2 anos, ou um ano, né? 2020, começou a doença, a coronavírus, ano passado e este ano, 2021. Aí começou a doença, eu me lembro, irmãos, que no ano de 2020, ou no final de 2019, não, 2020, o ano de 2020, eu me lembro que eu estava conversando com o irmão Antônio Augusto, com alguns irmãos, a doença estava lá na China, 2020. Não tinha atravessado ainda o Atlântico. Ela estava lá na China, não tinha chegado aqui no Brasil, não tinha chegado na Europa. Aí começou um caso no Brasil, um caso de coronavírus nos Estados Unidos. E aquilo foi multiplicando tão de repente a doença, que milhões de pessoas hoje no mundo estão contaminadas com essa doença. As minhas 2 filhas, a minha esposa, nós tivemos coronavírus, mas o Senhor Deus, Ele cuidou de nós e nos curou. E o vírus, uma médica, colega da minha esposa, ela viu o raio-x, né, que eu tirei um raio-x do pulmão, e ela olhou, ela falou, o vírus entrou no pulmão, mas ele não ficou, ele saiu. É Deus, né? O Senhor Deus falando assim, ó, não fica aí, sai daí, né? O Senhor Deus, Ele faz isso, irmãos, Ele é um Deus todo-poderoso. Mas, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, que o mundo está acontecendo tantas coisas no mundo. Agora veio, irmãos, as variantes, variante indiana, variante da Amazônia, né? Variante, eu acho que inglesa, a Delta e as variantes do coronavírus. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer agora em 2022, nenhum de nós sabemos. Nós não podemos prever o futuro. Mas 2022 pode acontecer alguma coisa, irmãos, algum outro vírus, alguma outra bactéria, alguma outra doença. Pode, né? Ano que vem a gente começar o ano e uma outra doença pode estar aqui em Itaperuna, no Brasil ou em outros países e vai contaminar as nações. Isso pode acontecer, mas isso é bíblico, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que aproximando a volta do Senhor Jesus, pai contra filho, pai se levantaria contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. A fome nas nações iria aumentar e hoje, irmãos, o mundo está com fome. Há muitas pessoas morrendo de fome na África. E a peste, a doença, irmãos, é tanta doença, que tem as doenças lá da África, né? O ebola, ele tem matado pessoas, a cólera está matando pessoas, e tudo isso está acontecendo no mundo. E irmãos, eu creio que o ano que estiver próximo mesmo da volta de Jesus, os dias que estiver já aproximando a volta de Jesus, nós vamos viver aqui na terra, mas o crente vai ter que viver pela fé. Nós vivemos pela fé, mas nós vamos ter que viver orando, irmãos, e orando sem cessar, orando todos os dias, porque vai ser dias difíceis. Mas o Senhor Jesus, Ele nos garante a vitória. O Senhor Jesus disse assim: eu venci o mundo e vós também vencereis o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis o mundo. O Senhor Jesus nos garante a vitória, mas Ele garante a vitória à igreja, e a igreja ela tem que estar vigiando, orando, jejuando, examinando as Escrituras e vivendo o Evangelho em espírito e em verdade. Nesta noite, irmãos, queremos falar neste tema por alguns minutos. Jesus é a única esperança para este mundo sem esperança. O mundo, irmãos, ele está doente. Não sei se você já ouviu algum cristão falar assim: o mundo está doente, as pessoas estão doentes, as nações estão doentes. E é verdade. E é verdade. Eu me lembro de pessoas idosas,
pessoas que já até estão na glória com o Senhor, e há uns 80 anos atrás as pessoas tinham mais saúde, as pessoas tinham, o corpo parece envelhecia e viviam uma vida mais saudável, e muitas pessoas viviam, às vezes chegavam aos 100 anos, eu conheci alguns centenários, a bisavó da minha esposa viveu 105 anos, eu conheci um senhor, Zizinho Mateus, eu acho que ele viveu mais de 107 anos, José Barbosa viveu mais de 100 anos, e muitos centenários, mas você vai perguntar como ele se alimentava. Ele alimentava comia uma comida saudável, dormia cedo, não perdia a noite de sono, e essas pessoas viveram uma vida longa. Mas irmãos, a nossa geração, muitos de nós vamos viver, irmãos, não vamos chegar aos 100 anos, muitos de nós. Eu oro a Deus, eu peço ao Senhor Deus que todos aqui na igreja venham passar dos 100 anos, que todos aqui na igreja venham viver conforme Matusalém viveu 969 anos, é o desejo do meu coração. Mas irmão, no mundo tão doente, do jeito que o mundo está, no mundo, irmãos, do jeito que o mundo está, irmãos, nós não estamos vivendo uma vida, podemos dizer assim, saudável. Nós estamos vivendo cheios de preocupação, não é verdade, irmãos? Todos nós ficamos preocupados, acordamos cheio de compromisso, e ao dormir nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus, Ele manda a gente descansar nele, basta cada dia o seu mal. Nós temos que descansar no Senhor e confiar no Senhor, e saber que o Senhor tem cuidado de nós. E nesta noite, irmãos, o primeiro tópico da mensagem desta noite: Cristo Jesus é a única esperança para este mundo sem esperança. Ele é a única esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o Deus que cura. O Senhor Jesus é o Deus que cura. Ele é a única esperança para o doente, para o enfermo. Ele é a única esperança. Quando na medicina, irmãos, o médico às vezes diz assim para um paciente, para o filho de um paciente, às vezes um paciente está enfermo, aí um filho vai conversar com o médico diz assim, tudo o que eu pude fazer eu já fiz. A medicina não tem nenhum recurso mais para esse paciente. Irmãos, e quando o médico diz que não há mais recurso, a última palavra é do Senhor. O Senhor Jesus, Ele cura todas as enfermidades. Ele fez cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Ele ressuscitou mortos, Lázaro. O Senhor Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Ele é o Deus que cura. Irmãos, eu conheço, eu creio que os irmãos também conhecem, talvez uma dezena de pessoas que foram desenganadas pelos médicos. O médico desenganou esta pessoa, que o irmão conhece e eu também conheço, que o médico diz, não posso fazer mais nada. E procurou o melhor especialista na medicina e o médico diz, não tem cura. Mas o quarto homem da fornalha, irmão, Jesus de Nazaré, Ele cura toda enfermidade. Todo o poder foi dado a Ele. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso que cura as nossas enfermidades. Irmãos, eu conheço, irmãos, um menino que ele foi desenganado pelos médicos no Hospital São José do Havaí. Muitas igrejas orou por aquele menino. Eu também estive ali orando para aquele menino no hospital. E aquele garotinho, irmãos, ele foi desenganado pelos médicos. E aquele garoto, irmãos, o médico diz assim, tudo que a medicina pôde fazer, ela já fez. E as igrejas começaram a orar. Muitas igrejas, eu creio igrejas batistas, igrejas Assembleias de Deus, talvez outras denominações, oraram por aquele garoto, um recém-nascido. E sabe o que o Senhor Deus fez com a vida daquele garoto? Ele curou aquele garoto. E aquele garoto, hoje ele está um garoto, ele deve ter uns 10 anos, está com toda a saúde. Toda a saúde. O nosso Deus, Ele cura. Ele é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que opera maravilhas. Ele é o Todo-Poderoso.
Irmãos, eu creio que a última palavra é do Senhor. Eu creio que a última palavra é do Senhor. Eu sou um milagre também de Deus, irmãos. Eu sou um milagre de Deus. Quantas doenças o Senhor Jesus já me curou. Eu estava com 2 úlceras sangrando no estômago. Eu fui no médico, e quando o médico olhou o exame, ele falou: não tem mais nada no seu estômago, 2 úlceras sangrando. É milagre. O nosso Deus opera milagre. A minha mãe um dia estava no hospital, no CTI, e eu fiquei tão preocupado com a minha mãe, e uma irmã de oração falou assim: pastor, vai lá dentro, ora, repreendendo o espírito de morte. Irmãos, e para a honra e glória do meu Deus, estive lá dentro daquele hospital e orei repreendendo o espírito de morte, e a minha mãe voltou para casa com saúde. O nosso Deus, Ele cura, Ele é um Deus de milagres, e nós temos que orar, irmãos. Quando o médico diz que não há mais cura, que todo o recurso da medicina, o médico já fez o que pôde fazer, ora, irmãos. Quando nós oramos, Deus, Ele ouve dos altos céus as nossas orações, e o Senhor Deus, Ele envia anjo aqui na terra, e nós não vemos os anjos, mas os anjos de Deus enviam a bênção de Deus. Os anjos de Deus, Ele toca em nosso corpo físico e cura as nossas enfermidades. Eu creio em milagre, irmãos. Eu creio que o meu Deus, Ele é o mesmo do passado, o mesmo do passado que ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Ele curou aquele paralítico. Em Atos capítulo 3, Pedro olhou para aquele paralítico e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem coxo, ele levantou e andou. Já pensou, um homem todo aleijado? Eu creio que aquele homem todo aleijado, ele foi se consertando, e ficou prumo, e começou a andar. Ficou o seu corpo todo prumado, e começou a andar, porque Jesus, Ele opera milagres, e eu creio em Deus de milagres. O segundo, irmãos, tópico da mensagem desta noite: o Senhor Jesus é a única esperança para quem está doente. Ele é a única esperança. E o Senhor Jesus também, Ele é a única esperança para quem precisa de uma transformação, de uma vida transformada. Jesus é a única esperança. Às vezes, irmãos, nós também, às vezes nós vemos uma pessoa que está lá na sarjeta, lá no pecado. Às vezes algum de nós, eu não digo assim, irmãos, eu digo que há jeito sim, para aquele homem que está lá na sarjeta, lá no pecado, há jeito para ele. O Senhor Jesus, há um ditado que diz assim: pau que nasce torto morre torto. Não, pau que nasce torto, Jesus, Ele conserta vidas. Às vezes o homem, ele nasceu, ele era uma criança, ele era inocente, ele foi para o caminho das drogas, para o caminho do erro, para o pecado, mas Jesus de Nazaré, Ele conserta. Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele conserta vidas, Ele transforma vidas. E o Senhor Jesus, Ele é a única esperança, porque Ele tem poder para transformar vidas. Irmãos, o apóstolo Paulo, um homem mais, podemos dizer, perverso do que o apóstolo Paulo antes da sua conversão, pode ter existido igual a ele, mas pior do que o apóstolo Paulo não existiu. O apóstolo Paulo, irmãos, ele prendia os cristãos, ele batia nos cristãos, ele perseguia a igreja do Senhor. Quando Estevão foi morto, apedrejado, o apóstolo Paulo viu, e ele não fez nada para livrar o diácono Estevão do apedrejamento, e ele consentiu na morte de Estevão, e ele era um homem perverso. Mas quando o evangelho chegou ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quando ele encontrou com o próprio Deus no caminho de Damasco, com o próprio Senhor no caminho de Damasco, ele caiu do seu cavalo, ficou cego por 3 dias, e ali o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus, a sua vida foi transformada.
Irmãos, estão dizendo aí que pau que nasce torto, morre torto. Eu não creio, irmãos. Eu creio que Jesus de Nazaré, Ele pode consertar a vida do homem que está lá na sarjeta, que está lá no lamaçal do pecado. Se o homem viveu uma vida no tempo da ignorância, e ele viveu uma vida rebelde, longe de Deus, Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, Ele pode consertar aquele pau que nasceu torto, aquela vida que está toda torta, toda cheia de defeito, aquela vida que está em pecado. Jesus de Nazaré, Ele pode consertar. Ele consertou a vida do apóstolo Paulo, Ele transformou a vida do apóstolo Paulo, transformou a minha vida e transformou a vida dos irmãos, e Ele é o único que pode transformar, Ele é o único que pode regenerar, justificar a vida do homem. É Jesus de Nazaré. Não sei se os irmãos ouviram falar do ex-Cabeleira, também Paulinho Bang Bang. Eram homens perversos, homens que mataram muitas pessoas. E quando esses homens, ex-Cabeleira, Paulinho Bang Bang, encontrou com Jesus, eles deixaram aquela vida de pecado, e Jesus transformou as suas vidas, escreveu o nome de Paulinho Bang Bang, do ex-Cabeleira, no livro da vida, e eles se transformaram em uma nova criatura. É isso que Jesus faz com o pecador. Ele pega aquele homem cheio de defeito, cheio de pecado, e Ele transforma. Ele pega aquele homem que lá no mundo, a sociedade diz, não tem jeito mais para esse homem já matou, ele já roubou, ele já traficou, ele já fez tanta coisa errada. E Jesus, Ele pega, Ele transforma, porque Ele, todo o poder foi dado a Ele nos céus e também na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito: todo o poder foi me dado, disse o Senhor Jesus, nos céus e também na terra. Ele tem poder para transformar vidas, e Ele transformou vidas, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 41, quando o apóstolo Pedro estava pregando, quase 3.000 almas foram transformadas por Deus. Quase 3.000 almas aceitaram Jesus em seus corações. E o Senhor Jesus, Ele tem poder. Hoje, irmãos, nós vemos às vezes pessoas que na sociedade, irmãos, são pessoas tão violentas, pessoas de má índole na sociedade, e depois a gente vê aquela pessoa que já matou, já fez tanta coisa errada, já roubou, já esteve no tráfico, e depois a gente vê aquela pessoa dentro da igreja. Aí quando eu vejo uma pessoa assim dentro da igreja, eu digo para mim mesmo: como que Jesus tem todo o poder, como que Jesus tem o poder para transformar. Jesus tem o poder. A gente vê um homem lá no mundo fazendo tudo que entristece o Espírito Santo de Deus. A gente vê Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele homem todo cheio de pecado, aquele homem violento, aquele homem mau, Jesus, Ele pega e fala assim: vou te fazer de você um pescador de alma, um ganhador de alma. Você não era um criminoso, você não era um assassino, agora você vai deixar tudo e vai me seguir, e vai ganhar almas para o meu reino. É o que o Senhor Jesus fez com o apóstolo Paulo, fez com esse Cabeleira, fez com Paulinho Bang Bang, e fez com muito de nós. Nós vivíamos no pecado, Jesus nos transformou, escreveu os nossos nomes no livro da vida, o seu nome no livro da vida. O Senhor Jesus, Ele faz isso, Ele transforma vidas. Jesus, irmãos, o terceiro e último tópico da mensagem desta noite: o Senhor Jesus é a única esperança, porque Ele é o único que pode salvar o homem da condenação eterna. O único que pode salvar, irmãos, é o Senhor Jesus. Ele é a única esperança para este mundo. Ele é a única esperança para este mundo pecador. Em Atos capítulo 16, do versículo 9 em diante, fala sobre o apóstolo Paulo. Teve uma visão que apareceu a ele um homem da Macedônia, e o homem disse assim para o apóstolo Paulo: passe a Macedônia. Apóstolo Paulo,
e ajuda-nos. O apóstolo Paulo foi em direção à Macedônia. A primeira cidade da Macedônia que ele chegou foi a cidade de Filipos. E chegando na cidade de Filipos, que pertencia à Macedônia, ali o apóstolo Paulo foi usado por Deus. Ali tinha pessoas, irmãos, que estavam já com seus corações preparados para receber a palavra de Deus. Os corações de Lídia, vendedora de púrpura, do carcereiro, já estava preparado por Deus para receber a palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo chegou ali em Filipos, ele foi para a beira do rio, e lá ele encontrou Lídia e outras mulheres. Talvez aquelas mulheres estavam na beira do rio lavando uma roupa, ou não sei, ou lavando uma vasilha. E ali o apóstolo Paulo chegou à beira daquele rio e começou a pregar o evangelho. E a Lídia, vendedora de púrpura, irmãos, ela se converteu. Ela e toda a sua família, o apóstolo Paulo batizou Lídia e toda a sua família. Aí o apóstolo Paulo, irmãos, ele é preso porque ele expulsa os demônios da pitonisa, aquela mulher que ela adivinha. Aí os donos, aqueles homens que lucravam com aquela mulher, tinha ali alguns homens, negociantes, comerciantes, que lucravam com aquela pitonisa. Ela era adivinha. E quando o apóstolo Paulo expulsou o demônio dela, era o demônio que fazia aquela menina adivinhar as coisas. Aí os magistrados mandaram prender o apóstolo Paulo e Silas, e eles dentro da prisão, à meia-noite houve um grande terremoto, e aquele grande terremoto derrubou as paredes da cadeia, e Paulo e Silas dentro da prisão, o carcereiro achou que todos tinham fugido, e ele tentou se matar. E o apóstolo Paulo e Silas disse assim: nenhum de nós fugimos, todos nós estamos aqui. E o apóstolo Paulo começou a pregar para o carcereiro, e o apóstolo Paulo pregando para o carcereiro ele se converteu. E o apóstolo Paulo disse para o carcereiro: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E o carcereiro e toda a sua família também aceitaram Jesus. Irmão, Jesus é a única esperança para este mundo. É Jesus. Ele é o único mediador e intercessor entre Deus e o homem. Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho estreito, Ele é a porta estreita. O Senhor Jesus é o único que pode salvar a humanidade da condenação eterna. É o Senhor Jesus. Ele é o único. Quando o Senhor Jesus mandou os seus 12 discípulos, em Mateus capítulo 10, pregar o evangelho, o Senhor Jesus mandou eles pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10. O Senhor Jesus disse: não leveis 2 alparcas, nem 2 túnicas, nem 2 capas, não levei ouro nem prata. E saíram ali os 12 discípulos, de 2 em 2, pregando o evangelho. E eles saíram de casa em casa, de aldeia em aldeia, pregando. Em Atos capítulo 2, versículo 41, em uma das mensagens do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Irmãos, e eles saíram a pregar o evangelho às ovelhas perdidas. Quantas ovelhas há ainda perdida no Brasil e no mundo? E aqueles 12 discípulos saíram a pregar o evangelho, e diz as escrituras que eles oraram pelos enfermos, os enfermos eram curados. Oravam pelos enfermos, pregaram o evangelho e expulsavam os demônios. Olha a autoridade que o Senhor Deus deu os 12 discípulos, 12 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E essa mesma autoridade o Senhor dá à igreja também. E Ele é a única esperança para este mundo, é Jesus. Ele é o único que pode salvar este mundo da condenação eterna, da morte eterna, é o Senhor Jesus. Irmão, nós estamos vivendo dias, irmãos, como que essa semana eu fiquei triste, irmãos. Eu fiquei triste porque um rapaz, vizinho meu, partiu para a eternidade. E quando eu fui lá no velório, foi eu e Jaziel, eu vi um rapaz que partiu para a eternidade e ele não tinha recebido Jesus em seu coração. Como que entristece o nosso coração em saber que muitas pessoas ainda no mundo estão partindo para a eternidade sem Jesus.
Muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas tem muitos que dizem assim: hoje eu não quero, não estou muito novo, eu quero curtir a vida. Jovem diz assim: eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Mas o jovem, você tem que saber que a vida é um vapor. Já viu um vapor na chaminé lá na Leite Glória, né, na Parmalat lá? Às vezes a gente vê o vapor, ele sai em questão de um segundo, ele some. Assim é a nossa vida. Nós estamos vivos aqui agora, não sabemos se amanhã vamos deitar, dormir e acordar. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Se amanhã nós acordarmos, será um novo dia, e nós vamos agradecer a Deus pelo novo dia. Mas muitas pessoas vão deitar hoje no Brasil e não vão acordar. Muitos. E muitos não querem Jesus. Às vezes você prega para um jovem, oferece Jesus, o jovem, por enquanto não. Na hora que eu estiver meus 70 anos, eu vou aceitar Jesus. Mas não sabe, muitos jovens saem de moto, né? E às vezes acontece um acidente. Quantos jovens partiram para a eternidade em acidente de moto, de carro? Quantos jovens? Irmãos, a nossa vida, irmãos, está nas mãos de Deus. Cada um de nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor Deus vai nos chamar para a eternidade. Mas nós temos que estar preparados o dia que o Senhor Deus chamar qualquer um de nós aqui, temos que estar preparados. Quando o Senhor Deus chamar qualquer um de nós vamos fechar os olhos aqui e vamos abrir os olhos lá na eternidade. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos estar na sepultura, e quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E essa questão, irmãos, da morte até a ressurreição, para nós que vamos estar dormindo no Senhor, vai ser questão. A Bíblia diz que 1000 anos, 2000 anos para o Senhor é como um dia. Vai ser uma coisa, irmãos, de repente, vai ser como um dia. Você fechou os olhos aqui agora, partiu para a eternidade. Aí você vai: já estou aqui sendo julgado? Já está aqui Jesus ressuscitando os mortos? Porque, irmãos, os que morreram em Cristo vão estar na sepultura, vão ressuscitar primeiro. E da morte até a ressurreição, para os que morreram em Cristo, para quem está lá na sepultura, nós não vamos, irmãos, ter noção do tempo como nós temos noção do tempo hoje. Nós que estamos vivos, nós sabemos que o dia tem 24 horas, que o ano tem 365 dias. Mas os que morreram, irmãos, estão aguardando o julgamento. E Jesus vai voltar, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós vamos morar eternamente com Ele. É necessário o homem se preparar para encontrar com o Senhor nosso Deus. E muitas pessoas às vezes dizem assim: eu estou novo. Outros dizem assim: não, deixa para amanhã, amanhã eu vou aceitar Jesus. Outros dizem assim: não, Jesus é bom, Ele não vai lançar ninguém no inferno. Você já viu pessoas falarem assim? Muitos falam que Jesus é bom, e Jesus, por ser bom, porque Deus é amor, pessoas dizem assim. Mas o próprio Senhor Deus, Ele fez céu e inferno. O céu e o inferno são duas realidades. O céu é morada de Deus, e os salvos irão morar no céu. E o inferno foi preparado, sabe para quem? Para o diabo, os seus anjos e a morte. A morte e o diabo vão ser lançados no inferno. O Senhor Deus não fez o inferno para nenhum de nós, mas o homem ele precisa de aceitar Jesus e se preparar para encontrar com o Senhor Deus nos céus. Eu quero nesta noite fazer um apelo ao seu coração. Eu quero fazer um convite a você. Alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus em seu coração e deseja aceitar Jesus nesta noite,